Você já percebeu que existe uma espécie de silêncio que te assusta? Você já percebeu que não é o silêncio do quarto à noite? Você já percebeu que esse silêncio é outro? É aquele que aparece quando você finalmente fica sozinho, fecha a porta, coloca o celular de cabeça para baixo e sente algo parecido com um vazio abrindo uma cadeira na sua frente para sentar. Você pensa, pô, eu deveria aproveitar esse momento, mas você não aproveita porque você não sabe mais estar consigo mesmo. Como se a própria presença tivesse virado um território um tanto quanto hostil. E hoje a pergunta é simples, tá? Por que você desaprendeu a suportar a sua própria companhia? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Essa aula aberta faz parte de um aquecimento em que nós falaremos sobre solidão moderna, quais são as suas origens, como entender e como remediar. Nós passaremos o mês de dezembro inteiro falando sobre solidão. E no início do mês de janeiro, nós falaremos sobre o nosso plano para lidar com a solidão durante o ano, que vai ser o lançamento do nosso Clube do Livro Linhagens 2026. Se você já está convencida de que você quer fazer parte do nosso Clube do Livro, eu peço que você se inscreva no link que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para um grupo de lista de espera VIP e lá você vai receber uma surpresa. E essa surpresa vai fazer bem para o seu bolso. Então, vai lá, caso você já esteja convencido, super interessado em fazer parte do nosso Clube do Livro, ok? Bom, dada essa temática, vamos falar um pouco sobre o autor que eu quero abordar para que a gente comece a estudar esse tema, tá? Eu quero lançar mão aqui do Arthur Schopenhauer. Você conhece esse autor? E para auxiliar a nossa didática aqui, eu vou compartilhar com você algo que só os alunos têm acesso, tá? Que é uma aula do Schopenhauer, aqui no Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola, e no curso de História da Filosofia, na parte de Filosofia Moderna. Nós temos aula sobre Schopenhauer lá, e aqui vamos introduzir a vida e a obra desse grande pensador. Entre os adversários do filósofo Hegel, o Schopenhauer foi, talvez, o mais conhecido, né? O mais conhecido. Ele chegou a denominar o seu inimigo intelectual como um acadêmico mercenário e o seu pensamento como palhaçada filosófica. Você acredita? Arthur Schopenhauer nasceu em Danzig em 1788, filho do abastado comerciante Heinrich Schopenhauer e da Johanna Rossiener. Inicialmente encaminhado ao comércio, decide se dedicar aos estudos após o desaparecimento do pai e se suicidou em 1805. Muito traumático. Em 1805, ele se matricula na Universidade de Göttingen, onde teve como professor um cético muito conhecido na época, o Schulze, autor de Enesidemo. Foi por conselho de seu professor que ele se dedicou aos estudos de Kant e de Platão. Em 1813, ele recebe uma laurea em filosofia da Universidade de Iena, com a dissertação que não tem nada a ver com o que a gente conhece ele hoje, sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Em Weimar, a sua mãe, Johanna, é escritora de romances, é uma mulher da sociedade. Ela criara um salão em que o Schopenhauer visitou algumas vezes para chamar as pessoas importantes do período. E ali Schopenhauer encontrou vários personagens, como Goethe, o Friedrich Schiller, que era um orientalista famoso na ocasião, que inclusive introduziu ao Schopenhauer o pensamento hindu, né, conciliando as leituras ali dos Upanishads. Em 1814, Johanna obrigou estavelmente em sua casa um admirador, abrigou, né? Isso fez com que se interrompessem as relações já turbulentas entre a mãe e o filho. Schopenhauer briga com a mãe. Então Schopenhauer se transfere para Dresden. Em 1818 ele conclui O Mundo como Vontade e Representação, que é publicado no ano seguinte,
e não tem grande repercussão não, a obra, né? Então, em 1820, Schopenhauer troca Dresden por Berlim, com o objetivo de empreender uma carreira acadêmica. Em 23 de março, ele realiza as lições de prova e, em toda a faculdade reunida, a discussão sobre as 4 diferentes espécies de causa. E, durante a discussão, ele entra em atrito com Hegel, briga com Hegel. Então, de 1821 a 1831, durante nada menos que 24 semestres, ele tentaria ter aulas em concorrência com Hegel, só alcançou, porém, seu intento no primeiro desses semestres, já que não teve mais estudantes nos posteriores. Então, ele era pouco popular, o Hegel fazia mais fama que ele na escola. Em 1831, Schopenhauer se estabelece em Frankfurt para fugir da epidemia de peste que graçava Berlim. Lá ficou até sua morte, em 21 de setembro de 1860. Ele publica A Vontade da Natureza, Os Dois Problemas Fundamentais da Ética e Parerga e Paralipomena. Bom, essa é uma breve vida do Schopenhauer que eu queria aqui compartilhar com vocês, a título de vocês conhecerem mais a vida desse homem, que, como vocês viram, cresceu em conflito familiar, com a mãe principalmente, com ressentimentos, com expectativas quebradas. A carreira da mãe, na época do Schopenhauer, era brilhante, literariamente falando. Ela era muito famosa. E você viu que o Schopenhauer era um sujeito que não tinha sucesso com os seus alunos. Imagina isso na cabeça do Schopenhauer. E justamente por isso, talvez ele soubesse que a solidão não é uma espécie de castigo pontualmente pelo que você faz na vida. A solidão para Schopenhauer era um tormento, era uma constante. Ele não fazia sucesso com pessoas, entende? É por isso que eu trouxe aqui o Schopenhauer para a gente falar. Com base nessa vida do Schopenhauer, eu quero introduzir o nosso problema central. Então, hoje a solidão virou uma espécie de fantasma moderno. Concorda comigo? Não porque nós estamos sozinhos, mas porque pela primeira vez na história é preciso esforço para ficar sozinho. Eu não sei se você me entende. Antes, estar só era uma condição um tanto quanto padrão. Hoje é quase um luxo filosófico. E um paradoxo existe aqui, que é mais ou menos assim: você está cercado de gente, você está conectado, você está estimulado, mas você desaprendeu a habitar o seu próprio corpo, a sua própria mente. Schopenhauer costuma ser associado a uma frase que sintetiza muito bem o que eu estou falando, como se fosse um aviso para os novos tempos. Um homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. Só que a gente fez justamente o contrário. A gente transformou em qualquer coisa a nossa personalidade, menos naquilo que é autêntico nosso. A gente faz isso porque a nossa companhia é um tanto quanto insuportável para a gente. A questão aqui é entender por que isso aconteceu. O que exatamente tornou o indivíduo estranho a ele mesmo? O que nos tornou estranho a nós mesmos? E vamos investigar esse problema. Eu vou dividir aqui em alguns capítulos. Vou dividir em 4 capítulos, ok? No primeiro capítulo eu quero falar sobre o vazio que você tenta preencher, mas que só cresce. Imagina que a sua mente é um cômodo, certo? A sua mente é um cômodo. Cômodo de uma casa. Simples. Então, como uma mesa, uma cadeira, e tem você sentado nesse cômodo. Ok? Agora imagina que, de repente, você pega o celular. E sem perceber, você enche o cômodo com 100 pessoas falando ao mesmo tempo. Tá imaginando? E aí tem opiniões, né? Tem vídeos, tem músicas, tem fofocas, tem anúncios, tem sonhos de outras pessoas, a vida de outras pessoas acontecendo, certo? Dramas que não são os seus. E aí, no fim, o cômodo em que estava você, a mesa, a cadeira, não é mais só seu. Esse cômodo virou uma espécie de condomínio. Schopenhauer descrevia algo parecido quando ele falava de ruído do mundo.
A incapacidade humana de lidar com esse barulho interno faz com que nós busquemos um barulho externo, para não encarar a nossa própria inquietação. Por isso você desaprendeu a suportar a sua própria companhia. Porque a sua própria companhia não existe mais. O silêncio foi substituído pelo feed, a sua energia mental foi substituída por uma espécie de imediatismo e a sua introspecção foi substituída por distração. Você não se suporta porque quando tenta se encontrar, encontra apenas cansaço. Cansaço. E aqui eu quero ir para um capítulo 2, intitulado Schopenhauer sabia ficar só. Vamos aprender com ele. E Schopenhauer é associado também a outra grande frase. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Nota, essa frase é afirmada não porque ele achava que ser antissocial era bonito ou algo do tipo. Para ele ficar sozinho era como que afinar um instrumento antes de tocar com outros instrumentos. Ninguém começa um concerto já no volume máximo. A mente também não começa no volume máximo. Então, isso tudo tem uma parte incômoda. Fazer isso exige esforço, exige amadurecimento emocional, exige disciplina, por que não? E exige algo que talvez você não queira admitir que você tenha perdido. Intimidade com você mesmo. Você tem intimidade com você mesmo? Schopenhauer acreditava que grande parte da infelicidade humana nasce da incapacidade de ficar quieto o suficiente para perceber que geralmente importa. Nós nos perdemos do mundo porque nós fugimos de nós mesmos. Por isso Schopenhauer via na solidão uma oportunidade de reconciliação. A reconciliação não com os outros, mas com a gente. O momento em que você para de atuar, socialmente falando, fingir que você é isso e aquilo, e começa a ser você. Schopenhauer sabia muito bem como cultivar essa habilidade. Isso me leva para o capítulo 3. A metáfora do espelho sujo. Pensa que você é um espelho. Pensa que você é um espelho. Quando você passa o dia inteiro absorvendo estímulos, absorvendo notificações, absorvendo vídeos curtos, absorvendo conversas fragmentadas, o seu espelho fica embaçado, sujo, opaco. E aí, quando chega a noite, quando você finalmente encosta a cabeça no travesseiro e tenta olhar para dentro, o que você vê? Nada. Não porque não haja nada dentro de você, mas porque você não consegue atravessar essa névoa. Aí vem a sensação de vazio, de angústia, de inquietação. Você tenta se conhecer, mas esbarra na bagunça que você mesmo permitiu ocupar. Você esbarra nesse espaço onde você deveria entrar com a sua identidade. O Schopenhauer diria que esse espelho sujo, digamos assim, é o preço que você paga por querer viver como se estivesse sempre acompanhado. Porque cultivar a mente exige uma espécie de depuração. E sem essa depuração, tudo parece insuportável, mesmo você. Mesmo você. Mas vamos fazer um contraponto. E vamos fazer aqui, portanto, um intervalo entre capítulos, tá? Entre o capítulo 3 e o último, que é o capítulo 4. Porque você pode se perguntar, e deve, inclusive, e se o Schopenhauer estiver errado? E se não for exatamente como ele diz que é? É claro que nem tudo é tão simples, tá? Então, a solidão pode ser perigosa, e nessa sequência de aulas eu vou falar sobre os perigos da solidão e como a gente pode confundir esse autocuidado com narcisismo.
A solidão pode virar isolamento, a solidão pode virar evasão do mundo, ou até um tipo de colapso silencioso. Schopenhauer mesmo viveu fases de profunda amargura, de profundo ressentimento, de profundo rancor. Então não é porque alguém é capaz de ficar sozinho que é automaticamente mais sábio. Muitas vezes, ficar sozinho é o que nos destrói. A gente é animal social, como dizia Aristóteles. E isso não é um detalhe. É parte da nossa natureza. O problema não é, portanto, estar só. E tampouco estar com alguém. O problema é estar sempre fugindo. Fugir. Para fora, para dentro, fugir. Porque quando você foge, você destrói a relação mais importante. A relação que você estabelece com você mesmo. E as fugas são inúmeras. Dito isso, vamos para o capítulo 4. A prática do vazio e o que isso significa. Como é que alguém reaprende a suportar a própria companhia? Essa é uma pergunta interessante. A resposta não é idealizada, ok? Não é perfeita. E definitivamente eu não tenho o intuito aqui de te motivar. Portanto, não é motivacional. Você reaprende permanecendo, ficando, se esforçando, insistindo. Mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando é tedioso. Mesmo quando a sua mente parece uma sala bagunçada, você nem sabe por onde começar a arrumar. O Schopenhauer diria que a solidão é como uma lente que aumenta o que já está dentro de você. Se você está mal, a solidão amplia esse mal. Se você está bem, ela aprofunda esse bem. Então, a solidão não é uma cura. Ela apenas mostra que você precisa ser curado e que você precisa fazer alguma coisa a respeito. Quando você fica tempo suficiente diante do próprio silêncio, alguma coisa pode acontecer. Qual? Coisas que você não percebia começam a ficar evidentes. Um pensamento que você nunca tinha espaço para pensar. Um sentimento que você sempre empurrava para depois. Um desejo que não era desejo de ninguém. Era só seu. E assim, a sua intimidade recomeça. A sua intimidade começa a vir à tona. Devagar, desconfortável, imperfeita, mas real. Certo? Real. Então, para fechar a nossa reflexão, talvez o que você chama de não suportar a sua própria companhia não seja incapacidade da sua parte, não seja desuso da sua parte. Talvez você nunca tenha ficado consigo o tempo suficiente para descobrir quem estava aí dentro. Talvez o medo do silêncio seja apenas um medo de ouvir uma voz que você esqueceu que era a sua. Schopenhauer diria que cada pessoa carrega dentro de si um universo. Mas assim, poucos têm coragem de visitar esse universo. Então a pergunta que eu quero deixar para você é se você deve gostar, para você gostar da própria companhia, a pergunta que eu quero deixar para você é: quando foi a última vez que você realmente se encontrou com você? Sem música, sem podcast, sem leitura, sem conversa com alguém? Quando foi a última vez? E mais importante, lembrando dessa última vez, você vai ter coragem de fazer de novo? Não se esqueça, você é o que pensa. Eu estou aqui para ajudar você a melhorar a qualidade dos seus pensamentos. Inscreva-se na nossa lista VIP para o nosso Clube do Livro, se esse tema te toca, se esse tema te interessa. E como sempre, fique com Sócrates.